Setembro Amarelo acontece no Brasil desde 2014 e é uma parceria da Associação Brasileira de Psiquiatria com o Conselho Federal de Medicina. Um importante problema de saúde pública, o suicídio gera impactos na sociedade como um todo. A última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em 2019, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Uma média de 38 pessoas por dia cometendo suicídio. Forte, não é? É um problema grave de saúde pública e fundamental para a gente conversar. Por isso, existem algumas maneiras da gente prevenir. E pensando na melhor forma da gente receber, acolher alguém, da gente falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no programa o psiquiatra Dr. Rodrigo Ramos e o voluntário do Centro de Valorização da Vida, o CVV, seu Alberto Carboni. Sejam muito bem-vindos ao nosso Santa Receita. Boa tarde, seu Alberto, tudo bem? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Gabi. Quanto tempo, saudades, doutor. Saudades também, é um prazer enorme estar aqui. Um prazer é todo nosso. A gente estava falando, né? O mês de setembro é um mês muito bonito, né? A gente fala da primavera, a gente fala da Bíblia. E eu acho que é um mês bom mesmo para a gente refletir sobre esse assunto, né? Que eu acho que é com muito florescer que as pessoas também vão renascer muitas vezes, não é? Com muita fé, que provavelmente também auxilia muito nos tratamentos, quando a gente percebe que tem alguém em casa com algum problema emocional. Nunca falou tanto sobre saúde emocional, né, doutor? E um mês, né, de lembrar que a vida é sempre a melhor saída, né? Porque o suicídio, infelizmente, é uma forma torta de enxergar uma solução para um problema da vida. Infelizmente, doenças mentais, elas às vezes perturbam a cabeça da pessoa de um jeito que faz com que o campo visual dela fique tão pequeno que ela olha só uma saída, a morte. Imagina como uma pessoa deve estar doente para ver a única forma de sair, de solucionar os próprios problemas com a morte, né? E não, existem muitos outros jeitos da gente achar uma saída, existem formas de você solucionar os seus problemas, de você encontrar formas de ser felizes, né? Por isso que a gente quer discutir com toda a população mundial o Setembro Amarelo, né? E conscientizar formas, trazer aqui a discussão, as experiências, né? O Alberto pode trazer junto, de pessoas que acham que não tem outra coisa, quais sinais que emitem, como que a gente pode trazer essa discussão para todo mundo, né, Abi? Com certeza. Durante a pandemia, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre saúde mental, sobre depressão, sobre ansiedade. Como foi o atendimento? Foi maior? Teve muita procura? Como foi, Alberto? Na verdade, Abiane, felizmente o aumento de ligações não foi algo tão absurdo, né? Nós tivemos por volta de 5 a 10% de novos atendimentos. O que a gente gostaria de passar é para que a gente saiba, como cidadãos, o problema que nós temos nas mãos é que o número de atendimentos em 2021 chegou a 3.600.000 atendimentos que o CVV fez durante o ano. Isso é astronomicamente preocupante, porque a gente está falando em 10 mil ligações por dia. É muita ligação. Coisa. Isso para quem liga. Para quem liga. E os que não ligam. Então, é isso que nos preocupa, né? Doutor Rogério pode falar melhor, mas isso é o que preocupa a gente. Como é que nós vamos lidar com todo esse número de pessoas que estão necessitando? Bom, Alberto, nem todas as pessoas que ligam para o CVV estão com tendência ao suicídio. Mas, Abiane, se nós tivermos 1%, que seriam 100 pessoas, 100 vidas que estão pedindo socorro. Por dia. Por dia, que é altíssimo. Altíssimo. Doutor, o que causa essa vontade do suicídio? Existem alguns problemas, alguns gatilhos, como a gente já falou aqui, que podem sugerir? A gente pode dizer que o suicídio é um fenômeno causado por fatores biológicos, psicológicos, ambientais e sociais. O que a gente entende por fatores biológicos? Por exemplo, fatores genéticos.
A gente sabe que num carregador específico de uma substância chamada serotonina, algumas pessoas têm um problema nessa substância. E aí ela pode ter mais predisposição ao suicídio. Mas também tem fatores ambientais. Por exemplo, o desemprego pode levar ao suicídio. Olha que coisa curiosa, as pessoas que são mais sozinhas, por exemplo, que são solteiras ou separadas e divorciadas, elas têm estatisticamente mais probabilidade de cometer o suicídio. Né? Pessoas sem religião, desempregadas, geralmente têm mais probabilidade. Pessoas que sofrem bullying na escola. A gente tem visto um aumento exorbitante de casos de tentativa de suicídio ou de suicídio de pessoas entre 15 e 29 anos. Na pandemia, principalmente você citou a pandemia, o aumento que a gente mais viu foi entre crianças e adolescentes. As maiores perturbações mentais na pandemia aconteceram entre crianças e adolescentes. E todo mundo acaba vendo, pululando casos aí de tentativa de suicídio. Nós tivemos recentemente, numa escola importante de São Paulo, um caso de suicídio de uma criança de 13 anos e todo mundo falou... Novinha. E foi falado e a gente fica totalmente chocado. Como é que pode isso, né? Isso também é reflexo um pouco, Abiane, da sociedade que a gente vive. Eu acho que a gente está vivendo talvez um dia os historiadores vão considerar esse momento o pior momento em matéria de sobrecarga social que a gente já viveu. Eu estava chocado conversando com uma paciente ontem, ela estava me contando, como se fosse a coisa mais rotineira do mundo, que ela estava numa reunião, estava ao mesmo tempo participando ativamente de 2 reuniões ao mesmo tempo. Ela estava participando de uma reunião aqui e online de outra reunião. Olha que ponto nós chegamos. Quer dizer, nós já não temos horário de trabalho, porque você está com o WhatsApp ligado até 23 horas, meia-noite, antes de dormir, chega a mensagem do chefe que você tem que responder na hora, o e-mail não tem mais hora, né? Você tem agora 2 reuniões ao mesmo tempo para participar. As crianças agora, sem perceber, elas entraram numa disputa irracional das escolas para ver quem vai ser o primeiro no Enem. Então elas começam a ter que estudar demais. A gente quer ter o prazer de colocar o filho na escola número 1 do Enem, então nós não estamos muito preocupados. Então todo mundo entrou numa loucura que a gente está ligado 24 horas por dia, 7 vezes por semana, 365 dias por ano. E aí depois a gente não quer adoecer. E é isso que faz todo mundo adoecer, é isso que faz, de repente, vir casos que ninguém aguenta e começa a ver, eu acho que só tem uma saída, E nós não podemos deixar que isso aconteça. Porque de tanto olhar, né, a gente fala que de tanto olhar, a gente banaliza nosso olhar. Você começa a não enxergar mais soluções, oportunidades, e aí vem esse sofrimento, essa angústia. Antes da gente falar como é que a gente ajuda as pessoas, o Léo tem uma perguntinha para vocês. Tenho uma perguntinha. Como identificar isso do nosso lado, né? Como é uma doença muito silenciosa, como que a gente pode ajudar, por exemplo, um familiar, um vizinho, um colega de trabalho? Como é que a gente consegue ajudar? Olha, Léo, é muito importante a gente ter em mente, antes de mais nada, que o suicida, muitas vezes, ele emite alguns sinais. Mas é complicado falar sobre isso, eu estava até conversando com o Alberto, porque quando a gente toca nesse tema, algumas pessoas que infelizmente tiveram um familiar suicida, ela pode falar assim, poxa, eu não vi isso, como é que eu não vi? Nós estamos começando a conversar sobre esse tema agora. Por muitos anos a gente entendeu que esse tema era um tabu, que não era para falar. A OMS, inclusive, recomendava, não se fale sobre isso, porque a gente entendia que o suicídio é contagioso. Até hoje a gente não sabe muito, a gente ainda tem muitos dedos para falar, né? Mas o suicida pode emitir alguns sinais. Por exemplo, ele vai ficando mais isolado, ele vai ficando um pouco mais quieto, vai mudando o jeito de se comportar socialmente, você percebe uma queda de rendimento. Nessa situação, quando você percebe uma pessoa nessas condições, é importante você chegar e falar, alguma coisa aconteceu. O que está acontecendo? E abrir um canal de comunicação muito afetivo, porque a pessoa tem que se sentir extremamente à vontade para conversar com você. Olha, o que está acontecendo? O que você está sentindo? Por que sua vida está diferente? A pessoa você vê que ela se sente mais triste, está na faculdade, começa a não ir, começa a ir mal no emprego, começa a não entregar as coisas, né? Esse é o primeiro sinal. Depois ela começa a comer menos, o sono começa a ficar diferente.
a coisa mais importante, além de estabelecer um canal de comunicação, é levar a um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra. Qualquer um dos dois, depois os dois vão conversar entre si, porque nós vamos tratar 100%. Eu não vou dizer 100, mas eu vou dizer 99,999% dos casos de suicídio escondem uma doença mental. Então a gente precisa ter esse olhar. Então, assim, o jeito melhor de ajudar é estabelecer um canal de comunicação e procurar ajuda profissional para isso. E é forte, né? Como abala a família, né? Eu acho que é muito difícil a gente não ter um sentimento de culpa, doutor, porque às vezes você pensa, mas estava do meu lado, eu amava, eu conheço essa pessoa, como que eu não pude resolver isso, né? O suicídio é devastador. É incontável o número de pessoas ao redor do suicida que vai ter a vida fortemente abalada, né? E muitas vezes ou a vida ela acabou da pessoa ao redor, né, dos parentes mais próximos, ou você vai precisar de uma nova bandeira, como a Luciana, que encontrou uma bandeira dentro da própria dinâmica do suicida, né? Então muitas vezes se cria grupos, por exemplo, o próprio Setembro Amarelo surgiu da família de um suicida americano, que era o Mike do Mustang, que vivia numa cidade nos Estados Unidos. E que ele se matou e a família ficou chocada, porque não percebeu nenhum sinal. E aí distribuiu fitas amarelas no velório dele, dizendo, se precisar de ajuda, peça. Porque muitas vezes a pessoa está com tanta dor que ela não entende uma coisa muito básica, pede ajuda. Né? Que tem muita gente disposta a ajudar. Como que é o trabalho do CVV? O CVV, ele cria uma forma empática, ele cria um diálogo empático com a pessoa que nos liga. Então, a pessoa que nos liga, nós costumamos falar que ela está com a cabeça como se fosse um novelo de lã todo embaralhado. Ela precisa desabafar, ela precisa que alguém a escute, porque fora do CVV ela já está cansada de pedir ajuda e ninguém a escuta, porque fora do CVV, qualquer pessoa, você vem contar um problema para mim, eu vou me sentir na obrigação de resolver o seu problema. No CVV nós não resolvemos problemas, nós escutamos a pessoa para que no final das contas ela consiga ver a ponta do novelo e falar, bom, a partir daqui sou eu que resolvo. É isso que nós fazemos. E como é para vocês atenderem essas pessoas, depois saberem, né, o resultado de tudo, de ver a ajuda que vocês estão dando? Vocês estão salvando as pessoas para elas se identificarem, para elas se reconhecerem? Como é que é isso? Olha, não tem preço, né? Quando nós recebemos alguma ligação de uma pessoa que nos ligou anteriormente, pedindo ajuda, nós demos a ajuda que a gente acha necessária. E essa pessoa ligou agradecendo, não tem preço. Né? Então, é muito importante isso, é muito importante. E nós costumamos dizer, porque às vezes o próprio voluntário, a própria voluntária, não se sai bem de uma ligação. Então, o que nós pedimos para que ela? Olha, pense que você está assistindo um filme em que um personagem a pessoa que está ligando, a outra pessoa que nós tratamos, e outra é um voluntário do CVV. Porque senão a pessoa não consegue ficar, ela vai remoendo essas coisas. Então, para o voluntário e para a voluntária do CVV também é difícil. É uma tarefa difícil, né, doutor? Eu fiquei pensando exatamente isso, como para os próprios profissionais, psicólogos, psiquiatras, né? Sim. De ouvir as dores das pessoas. Sim. O que a gente pode fazer além do profissional, né? Às vezes a gente fica falando muito sobre saúde emocional e que as pessoas não davam muita importância para isso. É uma frescura, você está fazendo um drama. E quando a gente fala isso, a gente evita com que as pessoas falem sobre o assunto, não é, doutor? Tem um mito enorme que diz assim, quem quer se matar não fala, faz. Isso é um mito imenso, porque quem quer se matar geralmente fala. Se você vê alguém, se tem alguém perto de você dizendo coisas do tipo, eu tô querendo me matar, minha vida não vale mais a pena, o mundo vai ser melhor sem mim, essa pessoa sofre grande risco de se matar. A gente tem que tomar muito cuidado. Ela está emitindo sinais claros, né?
existem várias dinâmicas suicidas, né? Tem aquela dinâmica em que a pessoa fala, olha, o mundo está tão agressivo que eu prefiro morrer porque eu não estou dando conta do mundo. E tem um discurso muito mais agressivo, que é aquele assim, eu sou um lixo, eu não suporto mais, eu sou um problema para os outros. Esse é até mais radical, às vezes vai procurar formas muito mais difíceis de... Né? Às vezes, pacientes assim, muitas vezes você precisa até internar mesmo, porque ele não tem mais condição de cuidar de si próprio, né? Então, eu acho maravilhoso o trabalho do CVV e muitas vezes do profissional, porque é a gente tentar fazer um escudo de proteção no paciente contra ele mesmo, isso que é o X da questão. Porque, na verdade, tudo se passa como se fosse um homicídio em que o assassino e a vítima estão na mesma pessoa. Então você tem que proteger a pessoa dela. Esse é o grande X da questão, né? Então, às vezes, a gente precisa de muitos familiares, a gente precisa de uma estrutura hospitalar, precisa de medicações para que a pessoa, para tentar reorganizar a cabeça da pessoa e conseguir ampliar o campo de visão para ela enxergar a situação de outras formas. E isso é possível, né, doutor? É totalmente possível. A gente consegue reverter muitos casos. A gente pode dizer que a maioria dos casos a gente consegue. Tem casos que, infelizmente, a gente não consegue reverter. É aquela coisa, né? Tinha o Schopenhauer, um filósofo, ele dizia, quando uma pessoa decide se matar, você pode fazer de tudo para tentar convencer ela a não fazer isso. Muitas vezes você consegue, mas acontece às vezes que você não consegue e infelizmente, né, porque vez ou outra ela vai ficar ela com ela mesma. Mas o que eu posso dizer é que a medicina hoje tem, e a psicologia tem muitas ferramentas à disposição para a gente evitar esse pior cenário. Hoje o suicídio é considerado uma morte potencialmente evitável. Que bom, que bom. E eu acho que o evitar é de cada um, né? Sim. A gente consegue com as coisinhas que parecem bobas, que é o que a gente está falando aqui, com as nossas cobranças, com os nossos julgamentos. É aquela coisa da gente pensar se o que eu estou falando para o outro realmente é necessário, né? Às vezes é melhor a gente silenciar, não falar. Eu vou ofender? A pessoa vai crescer com essa dica que eu vou dar para ela ou não? Então, para quê? Para que eu vou machucar as pessoas? Porque a gente nunca sabe como elas estão, como elas pensam, né? O que elas estão passando. Acho que o respeito com o ser humano, ele tem que ser levado muito a sério, né? Muito obrigada por hoje, viu? Imagina, Sejam sempre prazer. bem-vindos à nossa casa e que a gente fale mais sobre esse assunto. É um assunto que deixa a gente tenso, né? Que deixa a gente abalado emocionalmente, que a gente fica preocupado com as pessoas, mas que é necessário falar para a gente ajudar. Sim. Né? Quanto mais falar, mais a gente vai ajudar. Sim, com certeza. Que bom, que bom. Vou aproveitar e passar os contatos todos para vocês de casa. Olha, gente, o telefone do CVV é facinho, é 188, tá? O Facebook é CVV Oficial, o Instagram, @CVV Oficial. E tem também o YouTube, TikTok, tudo é a mesma coisa, CVV Oficial, a ligação é gratuita, né, seu Alberto? Sim, além disso, nós temos mais 2 canais, o chat e o e-mail, que podem ser acessados pelo cvv.org.br, cvv.org.br, que você acessa o chat e o e-mail. Perfeito. E do Dr. Rodrigo, @Rodrigo Ramos MD, é o Instagram e o telefone é o 11 50 53 50 20. Doutor, muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Ótimo final de semana. Para você também, muito obrigado. Muita saúde para nós, Um beijão. não é? Seu Alberto, muito obrigada. Sei que vocês fazem um trabalho lindo e eu fiquei muito feliz de o senhor estar aqui hoje, viu? Nós é que agradecemos pela oportunidade de levar o nome do CVV para todas as pessoas. Obrigado pelo que vocês fazem. É um trabalho muito bonito, que merece muito respeito. Obrigado. Viu? Minha gente, obrigada, obrigada. É isso, né, Léo? Acho que às vezes são palavras simples, né? Quando a gente fala assim, mas parece tão simples. É simples, é amor, é respeito, é direito, é escuta, sabe? São coisas simples que a gente aprende quando a gente é criança e eu não sei que hora da nossa vida que a gente se dispersa.